Olá, eu sou Marcelo Guarnieri e vim falar hoje sobre o LTV, que eu falei no vídeo de ontem. LTV é a sigla para Lifetime Value e ela significa aquele conceito a respeito de quanto o seu cliente vai comprar de você na jornada de compra, na vida de consumidor que ele tem, na vida de cliente que ele tem dentro da sua empresa, dentro do seu negócio. Às vezes me perguntam a respeito, a minha agência faz tráfego pago, né, gestão de tráfego, e às vezes me perguntam qual é o valor interessante aí para um lançamento ou para um produto ou serviço vendido de forma perpétua. Quando eu estou fazendo gestão de tráfego, qual o valor ideal do lead? Mas, como tudo no marketing, a gente depende inicialmente dessa pergunta: qual é o objetivo? O valor do lead é totalmente relativo a isso, né? Então, ele varia muito, depende de uma série de coisas. Qual o seu objetivo ao colocar o preço, uma etiquetinha de preço num lead? Por exemplo, no mercado de lançamento de infoprodutos, eu costumo seguir a fórmula de lançamento. É o formato que nós usamos para o método de venda. E na fórmula de lançamento, um lead frio, que não te conhece, ele passa, dependendo do tipo de comunicação que você usa e do arquétipo que esse lead tem, né? Ele passa a comprar de você lá pelo quinto, sexto lançamento que ele presenciar. Por que isso? Porque ele precisa aprender, se aculturar a respeito de você e do que você vende, entender que a dor dele pode ser resolvida por aquilo, e aí ele acaba comprando lá no quinto, sexto, sétimo lançamento seu. E neste caso, se você não estiver traqueando, se você não estiver rastreando esse cara, vamos dizer que você pague R$1 o lead. R$1 é muito barato. Você paga R$1 o lead e ele participou 7 vezes de lançamentos seus para então comprar. Só que se você não faz o rastreamento dele, se você não sabe que ele já participou dos outros 6 lançamentos anteriores, você vai achar que ele custou só R$1. Só que ele vem acompanhando você e você vem pagando por ele há 7 lançamentos. Então ele custou, na verdade, se for R$1 cada um, R$7. Ah, Marcelo, mas R$7 no lead é caro. Depende. Qual o ticket que ele vai gastar? Quanto ele vai comprar de você? Quando você tem, por exemplo, quando você envia brindes para o seu cliente, o cara já comprou de você, tem um ticket médio lá, sei lá, de R$2.000, R$5.000, e você manda um brinde para ele. Você tem esse hábito? Nós temos, numa das mentorias aqui, um brinde de um pouco depois do onboard que a gente faz, que custa para a mentoria por lead, por um cliente, cada cliente, custa mais ou menos R$160 para um ticket de R$5.000. E se você for considerar esse tipo de coisa, quanto eu estou pagando pelo lead? Mas quanto esse lead ainda pode comprar de mim? Quanto eu tenho efetivamente de lucro com ele? Então, às vezes eu faço um levantamento para um cliente e a gente vai fazer um tráfego, lançamento, por exemplo, sei lá, ou então algum serviço que ele tenha já vendendo lá no perpétuo, e ele quer fazer o tráfego e ele me fala, bom, o valor ideal do meu lead
E eu não sei por que algumas pessoas falam sobre valor ideal, né? Teria que ter todos os números levantados, teria que saber de tudo. O valor ideal do meu lead é R$3, porque ele acredita que ele vende para leads que custam R$3 e que esse é o valor ideal. Mas às vezes ele não sabe que se ele vendesse por R$20 o lead, ele teria comprado o lead, né? Mais ou menos isso que a gente faz quando está comprando mídia, né? Ele teria comprado esse lead por R$20, mas ele é muito mais quente. Tô falando besteira? Tô falando muito difícil, gente? É algo que tá dando para entender? Deixa um comentário aqui se você está entendendo o que eu estou falando aqui. Quando você está pagando R$20 por um lead, mas ele é mais quente, você prefere do que você pagar R$3 no lead e de repente esperar 7 ondas de lançamento para ele poder comprar de você? É algo que, se você não estiver fazendo, às vezes não dá para entender muito do que eu estou falando, né? Mas o LTV, ele faz com que você entenda que o investimento que você faz no lead, no seu cliente, quando ele já vira cliente, né? Não só quando ele é um possível cliente, o investimento que você faz nele, ele se dilui com o tempo. Então, o preço do lead ideal, o valor ideal, é quanto tempo eu vou continuar vendendo para esse cara. Se eu nunca mais vou vender nada, é melhor que eu pague menos, né? E aí eu já tenho um preço fixo ali. Depende. Por quê? Se o ticket for R$10.000 e o meu lucro é R$8.000 pagando os impostos, sei lá, ou R$7.000, R$7.500, quanto eu pagaria no lead? Se você está vendendo um curso de inglês, por exemplo, e o seu curso de inglês custa em um ano R$30.000, é um ticket alto. Quanto você estaria disposto a pagar pelo lead? R$1.000? Você pagaria R$1.000 por um lead garantido que vai comprar de você? Então a gente encontrou um valor baixo, ideal para você investir para cada lead. Então, se você quer vender, por exemplo, 30 leads em um ano, o seu investimento para um ano, neste exemplo, é de R$30.000. Já pensou nisso? A forma como nós visualizamos o tempo de vida do cliente na nossa empresa, ela influencia diretamente o nosso investimento de marketing, o nosso posicionamento, a forma como a gente se comunica. E o LTV, eu não estou falando de questões técnicas dele, né? Mas é só para te dar o clique a respeito de como olhar para o LTV de uma forma mais clara, com mais pé no chão. O LTV não se trata de só ganhar, mas de investir também. Quanto você tem investido no seu lead? Quanto você está disposto a pagar pelo seu lead para que ele venha? Quanto que ele tem de potencial de LTV? Quanto ele vai gastar com você e quanto ele vai custar neste intervalo de tempo que ele vai viver com você? Por exemplo, um dermatologista que venda procedimentos que incluam toxina botulínica, Botox, ele vai vender, eu vou chutar, eu não sei tecnicamente isso aqui, mas ele vai vender para pessoas acima de 35 anos até uns 70 anos. Ele vai fazer 2 aplicações por ano. Eu não sei o lucro que ele tem, mas vamos dizer que ele tenha um lucro de R$500 por aplicação. Então faz a conta. Ele pode atender o mesmo cliente, que é o paciente, né, quando é médico, dermato. Ele pode atender o mesmo paciente dos 35 aos 70 anos, durante 35 anos. 2 vezes, ele vai atender 70 vezes a pessoa. É pouco provável que ele atenda todas as vezes, né? Todas as oportunidades, que isso seja tão consistente. Mas considere então 1/3 disso. Se ele for bem
bem na fita, se ele for atender bem, se o paciente vai procurar ele direitinho. A gente está falando de cliente ideal, né? São a minoria. Cliente ideal é a minoria. Cliente ideal, 1/3 do tempo desses 35 anos, seriam então 11 anos. 11 anos e meio, né? 11 anos e meio ele vai ser seu cliente. Se você só vender Botox para ele, neste caso, você vai vender 22 vezes para ele. Quanto então, se você ganha R$500 por vez, quanto então será que esse lead vale para você? Deu para entender a relação do valor do lead com o LTV? É só fazer a conta. Quando a gente começa a fazer essa conta, as coisas ficam mais leves. A gente não acha que o lead está tão caro quando ele é bem qualificado. Veja bem, todo lead é qualificado. Só que qualificar não é necessariamente selecionar o lead bom para você, o lead mais quente. Qualificar é colocar ele na gaveta. E pode ser que ele esteja na gaveta dos leads ruins, dos leads frios, né? Só para a gente pensar um pouco a respeito do que tem a ver o LTV com o valor do lead.